Graças a Deus. Eu também os saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Livro 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, verso de número 7. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 7. Você vai encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois Gálatas, Efésios, Colossenses e Tessalonicenses. É bem prático. Capítulo de número 3, verso de número 7 diz assim: Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente, dia e noite. Somente aqui, meus irmãos, que ele está sentados por bondade. Quero estar grato ao Senhor por esta oportunidade de falar da palavra de Deus. Acredito que pela primeira vez aqui no Vila Verde, primeira vez estou usando esta tribuna para falar da palavra de Deus, mas conheço esta casa de oração há muitos anos. Como disse a Suzana, ainda no templo pequeno, que era de madeira, eu já conhecia. E nos anos 90 era muito costumeiro na Marumbi colocar anúncios de culto. E Vila Verde sempre foi muito avivada nos seus trabalhos. E fazia aqueles trabalhos e anunciava nas rádios, e nós víamos de Santa Celeste até aqui para congregar. Então conheço Vila Verde há muitos anos. E hoje, como disse o sábio Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje Deus aprove nos dar esse privilégio. Através da irmã Gilda, pastor Pedro, que é o meu amigo já de longas datas. Eu me lembro que eu não era ainda, não servia ao Senhor, não estava na casa de Deus, e às vezes eu pegava o ônibus, o Rio Negro, ali no sítio cercado para trabalhar, e de manhã eu via um rapaz, ainda cabelinho preto, não era branco, e era um rapaz magrinho, e ele era muito dedicado nos seus estudos. Eu dentro do ônibus ficava olhando a ele, e eu tinha um cabelo crescido, cabelo grande, e eu ficava observando aquele homem. Todos os dias de manhã ele estava com uma lição da escola dominical na mão. E aquilo me deixou intrigado, foi me provocando aquilo, até que um dia Deus deu-me a graça e eu estive congregando em Santa Celeste, era a igreja do pastor Pedro. E ali me converti a Cristo, fui aluno da escola dominical e hoje estou aqui com o Senhor. É um prazer muito grande, viu? Testemunho é lindo. Que Deus abençoe os obreiros que estão aqui. Que Deus abençoe o vosso pastor Aguinaldo. Congrego com o tio do pastor Aguinaldo. Congrego com o pastor Jerônimo Antunes, ali do bairro Novo 1. Trago o abraço do pastor Jerônimo a toda a igreja. Também estou vendo ali a irmã Clarice. Clarice, a minha vista já está ficando cansada. Mas é a irmã Clarice que está ali, não é? Faça assim com a mão, não é, irmã Clarice? Eu acredito que eu devo estar equivocado. Parece-me que é. Talvez eu estou trocando os nomes aqui. Mas eu quero estar grato a Deus pelo privilégio. Meus irmãos, Deus deu a mim uma palavra para esta noite. Estamos aqui em um trabalho de missões. E os irmãos fizeram uma decoração. O arranjo está bonito, o altar, o púlpito está bonito, trazendo-nos conscientização missionária.
E eu quero falar um pouco sobre este trabalho missionário. Sei que o nosso tempo é corrido, mas eu quero que você caminhe comigo um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler. Eu estava observando o livro de 1 Tessalonicenses e fiz algumas anotações, onde mais chamou a minha atenção, e me despertou muito a minha atenção o verso do capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 a seguir, mas o verso de número 9 me deixou mais intrigado ainda. Paulo, conversando com Timóteo em uma particularidade, ele provoca Timóteo a fazer um culto, e ele pergunta para Timóteo que culto seria esse, e ele mesmo dá a resposta a Timóteo, e isso me deixou intrigado. As falas de Paulo me deixou intrigado. Por que Paulo quer fazer um culto de ação de graça ao Senhor? E ele diz: Timóteo, me ajuda. Timóteo não tem palavras para dar a ele, e ele então dá a resposta: eu já sei o culto que vou fazer. E ele no verso de número 10 diz: Timóteo, o meu culto não é outro, senão orar abundantemente, dia e noite. E isso me deixou intrigado. Agora você pergunta: por quê, pastor? Porque, conhecendo um pouco da palavra de Deus, eu posso entender que Paulo não tem motivo algum, ao meu modo de ver, em oferecer a Deus este culto. Paulo vai oferecer a Deus um culto em ação de graça, sobre que razão? Quando nós fazemos um culto em ação de graça, é porque nós estamos gratos a Deus com alguma coisa. Exemplo, eu quero comprar um carro e Deus me concede a graça de comprá-lo. Então eu tenho motivo para agradecer a Deus. Eu estou enfermo, busco ao Senhor um milagre para que Deus tire a enfermidade. O Senhor me alcança. Eu tenho motivo para oferecer a Deus um culto de ação de graça. Eu busco um trabalho, Deus abre as portas do trabalho. Então eu tenho motivo para oferecer a Deus um culto em ação de graça. Mas e aqui? Qual foi as bênçãos que Paulo recebeu aqui para oferecer a Deus um culto de ação de graça? É isso que me deixou intrigado. Qual era a razão, qual era o motivo que este rapaz disse: eu quero oferecer a Deus culto de ação de graça, orando abundantemente? E eu quero falar um pouco sobre isso ao seu coração. Mas para entender o texto, eu quero voltar um pouquinho atrás. Quero que você ande um pouco comigo dentro da palavra. Nós entendemos na Bíblia Sagrada e alguns estudos seculares que entre os hebreus, o povo de Deus, nasceu uma menina e colocaram o nome naquela criança de Ana. E alguns estudiosos dizem também que no mesmo período nasceu em outra casa um rapazinho, um menino, e colocaram-lhe o nome do rapaz de Joaquim. E diz a história, crescendo eles, deram-se a conhecer, e conheceu Joaquim e a Ana. E ainda mais, a história vai dizer que casaram, e dentro deste matrimônio geraram filhos, e entre os filhos que nasceram, diz que nasceram uma menina, e deram nome a esta menina de Maria. E a história vai dizer que também nasce um rapazinho, e dão o nome do menino de José. E diz mais a história: tomando uma altura da idade, são apresentados, e Maria passa a conhecer o futuro namorado, o noivo José. E diz a história, dão-se a noivado e casamento. Fica interessante que no período em que José está trabalhando para o casamento, aparece o anjo do Senhor a Maria, e diz que da casa da irmã Ana, ela foi a selecionada. Ou seja, entre as mulheres da terra, o Senhor a escolheu e deu a ela a graça, o privilégio de dar à luz ao menino. E colocar o nome neste menino de Emanuel, o conhecido Jesus de Nazaré. E diz que assim aconteceu. Depois de algum impasse ali, logo José entendeu e deu-se então em casamento, e Maria gerou e deu à luz a Emanuel, a Jesus de Nazaré. Passou algum tempo, diz a história, Jesus reuniu uns homens para conversar, e diz a história que era 500 homens,
Jesus reuniu estar com ele e despachou esses homens para estar evangelizando, se é que posso falar assim, para levar uma palavra de boas novas. E ao retornar, Jesus fez uma seleção entre os 500 e achou por bem separar 70 deles. E na sua terceira coletiva, Jesus, ele separa somente 12, deixa somente 12 com ele. E começa Jesus a andar e provocar aqueles homens nas palavras, dizendo que eles seriam ganhadores de almas, que eles deveriam estar atentos em tudo quanto o Senhor Jesus iria fazer, porque grandes coisas aqueles homens iriam realizar. E aqueles homens ficaram atentos a Jesus. Mas Jesus não tem uma sala para sentar, para conversar e ensinar num quadro o que eles devem fazer. Jesus não tem uma casa para entrar e ter um estudo com eles. Aonde é que Jesus vai? Jesus vai pelos caminhos, pelas ruas. Jesus vai caminhando e vai conversando com aqueles homens. Ora, ele encontra um enfermo. Jesus chama a atenção dos 12 e diz: preste atenção que eu vou fazer. Vai lá e dá cura ao homem. Encontra um cego, dá vista ao cego. Se é surdo, passa a ouvir. Se alguém está num caixão, diz a história, que o Senhor o toma pela mão e coloca de pé. E diz que assim sucessivamente os milagres vão acontecendo. Se alguém está possesso de demônio, o Senhor repreende o espírito mau e os demônios vão embora. Mas aí chega um momento em que Cristo senta com os seus discípulos e vai conversar. E disse ele: eu os convoquei para uma grande obra. Eu quero que vocês preguem a palavra após mim em todos os lugares. Ou seja, continue levando a palavra da salvação às nações. Esta ordem, se é que dá a entender, é uma ordem imperativa, uma ordem firme do Senhor, dizendo: eu serei entregue à mão dos homens, vou morrer, mas não se esqueça que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando ressuscitar, eu vou ser levado às mansões eternas. E vocês continuem, porque chegando lá, vou preparar um lugar especial para vocês. A conversa do Senhor com os discípulos é linda, mas eles não acreditaram na morte. E diz a história que não demorou muito. Jesus foi entregue à mão de homens ruins e trouxeram a ele a sentença de morte. E colocaram Jesus na cruz, e ali o mataram, e diz mais, tiraram da cruz, colocaram no sepulcro e fechou o sepulcro. Parece que a promessa de salvação, de pregação, milagre, a unção, a graça, a vida eterna foi sepultada junto. Os discípulos, segundo a Bíblia, eles perderam o ânimo, a alegria e não foram pregar. Os que eram para anunciar, não foram. Um achou por bem tirar sua própria vida, se enforcando. E assim o outro voltou a trabalhar, conforme era a sua profissão. E perderam uma graça. Mas ao grande dia, ao terceiro dia, diz a Bíblia, Jesus ressuscita. E com ele todas as suas primícias. E ele vai ter com as pessoas que andaram com ele. Mas ele encontra uma mulher e pede para esta mulher reunir os discípulos. Reuniram. Quando se assentaram, começou o diálogo. Quantas almas ganhou? O que você fez? Qual país você entrou? Jesus, para com a conversa, porque o Senhor não está entendendo. Quando lhe colocaram ali naquela cruz, a glória do Senhor nós víamos, estava ali. Mas quando lhe arrancaram da cruz e lhe colocaram dentro do sepulcro, a glória do Senhor foi junto. E nós não temos ânimo algum de pregar. Nós não tivemos força para evangelizar. Aí Jesus percebeu que sem a graça, sem a presença dele, ninguém prega, ninguém canta. Segundo a Bíblia, Jesus disse: então eu não vou já imediatamente às mansões eternas, eu vou ficar aqui. E ficou por mais 40 dias. Mas a palavra diz que um belo dia
desceu ao lado de Jesus, ao seu lado direito, um anjo, ao lado esquerdo desceu outro anjo, e a palavra diz que o Senhor, aqui da terra, começou a flutuar, ele ser levado às mansões eternas, e os discípulos olhando, disseram: Senhor, para onde é que o Senhor vai? E ele disse: eu não falei que era só 40 dias, agora eu preciso subir. Então eles disseram: Senhor, a mesma coisa que nós sentimos no dia do sepultamento do Senhor, é o que nós estamos sentindo agora. Jesus olhou e perguntou: o que é? Ele disse: a glória que o Senhor tem está sendo levada junto, e nós não vamos conseguir pregar sem a tua presença. Então Jesus olha para o homem, a humanidade, percebe a sua pequenez, a sua incapacidade. Jesus olhando disse: é verdade, sem a minha graça, o meu Espírito, a minha presença, vocês não vão. Façam o seguinte: desçam em Jerusalém, entram ali na igreja, tranquem a porta. Quando vocês entrarem, não saiam para fora, mas permaneçam ali, porque eu vou mandar o meu Espírito sobre vocês. Então as nações vão começar a receber a palavra, porque quando o meu Espírito chegar, as nações vão receber, porque vocês terão ousadia, tem força, tem ânimo, tem graça, e a palavra será pregada. Não entendeu? Eu vou tentar simplificar. Vai ter um ar livre. Sabe quem vai no ar livre? É só quem é vivo. Não entendi. Vou explicar de novo. Um homem natural não vai no ar livre. Não pega a palavra de Deus, como foi lido hoje aqui. Você leu no 1 Coríntios, que o irmão acabou de ler na abertura do culto, que a palavra desse livro é loucura, ele disse. Para muitos que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Simplificando a leitura inicial, ele está dizendo o seguinte: um homem natural tem vergonha de carregar a Bíblia, mas quando o Espírito de Deus desce nele, ele tem prazer em carregar a Bíblia, ele tem prazer de levar a lição da escola bíblica dentro do circular do ônibus, abrir, ainda que seja moço, e lendo ela sentado, não importa quem está olhando, eu quero aprender do mestre, do Senhor. Um homem natural não prega, mas quando ele recebe o Espírito, ele prega. Você já viu o pregador correr e pular aqui? Ele não está no seu natural, ele está no sobrenatural. Esse grupo de louvor que cantou hoje aqui, você acha que esse grupo de louvor que cantou, se eu tivesse uma igreja eu ia roubar ele para mim. Você acha que esse grupo de louvor que cantou aqui, eles estavam no seu natural? Eles estavam no sobrenatural de Deus. Um homem natural não prega, uma mulher natural não canta, uma mulher natural não canta, não prega. Sabe por que você está aqui? Porque você está vivendo o sobrenatural de Deus. Você quer aprender de Deus e levar a palavra. Oh glória! Jesus viu e disse: natural não dá para fazer, do jeito que está não tem condições. Jesus então dá uma ordem para que vá, e diz a história que entrou mais de 500 pessoas na igreja, e Jesus esperou um pouquinho. Entre os 500, ele precisava selecionar alguns, nem todos estavam aptos a receber, e de repente saiu uma multidão, sai mais outras, sai outras, e alguns 100 e poucos homens ficaram. E quando o Senhor percebeu que todos que estavam ali eram aptos a receber, ele chama o Espírito Santo e dá uma ordem. A igreja de Jerusalém visita-o, e quando o Espírito Santo chegou, segundo a Bíblia, um olhava para com o outro, 10 dias de oração, e dizia: eu não sei o que está acontecendo comigo, se é uma visão, não sei, mas percebo que tem fogo na sua cabeça. O irmão olhava e dizia: mas eu acredito que você não está tendo visão, porque senão eu também estou. Na sua cabeça também tem uma labareda de fogo. E o outro dizia: mas eu percebo que na sua também. E de repente o Espírito Santo: deixa eu entrar. E quando o Espírito desceu, todos começaram a falar novas línguas. O mais brabo de todo, o valentão, segundo a Bíblia, arranca o seu armamento, joga de lado e começa a falar línguas. O Espírito Santo envolve.
Diz a palavra que era dia de festa de Pentecoste, e de repente toda a cidade começou a ouvir. O que é que está acontecendo? Eu não sei, estava tudo quieto, mas tem um barulho, vamos ver onde que é. E quando chegaram, o que viram? A igreja em movimento. Eu não entendi. Sabe como é que ganhamos almas? Em barulho, em movimento. Não entendi. É glorificando, é dando glória, é cantando hinos em adoração ao Senhor, é fazendo barulho. Nós estamos vivendo em uma época que não dá para falar muito alto. Tem muitas pessoas com os ouvidos agravados. E devemos orar, como disse o pastor na segunda-feira. Deus vai tirando todo o impedimento, para que os teus filhos tenham prazer de te ouvir, para que o teu povo tenha prazer em adorar. Oh, glória ao Senhor. Dependendo do pregador, tem que tirar o microfone. Tem uns e outros que tiram o microfone de lado quando vai falar línguas estranhas. Para com esse negócio, não entra no mundo do mundo, não. Deixa o Espírito Santo envolver o pregador, deixa o Espírito Santo envolver o cantor, deixa o Espírito Santo envolver o dirigente do culto. Nós estamos aqui porque somos vivos. Meu Deus, meu Deus. Quase 3.000 almas se renderam. No dia seguinte, se reuniu os discípulos. E qual era a conversa? Quantas almas? 600. E você? 4.000. E você? 5.000. Mas e aí? Jesus está olhando dizendo, não, eu não chamei você para ficar só na Vila Verde. Eu chamei você para andar nas circunvizinhas das cidades. Eu chamei você para os bairros. Eu chamei você para as casas, para os vizinhos. Jesus não chamou você só para a tua família. Assim eram os discípulos. Voltavam à tarde e conversavam. Quantas almas? Jesus dizendo, eu não quero que pregue só em Jerusalém. Eu enchi vocês com o meu espírito para pregar em todas as nações. Eles não iam. Aí diz a história que o Senhor ficou enfurecido com esse negócio. E o Senhor então queria despachar os seus discípulos e ir fazer a obra. Mas como é que o Senhor vai fazer isso? Que eles não querem sair de Jerusalém e não querem levar esse evangelho para outros povos. Aí o Senhor Jesus olha para a terra de Jerusalém e vê quem? Um rapaz de uma certa posição, um homem de uma certa influência, segundo a Bíblia, conhecido como Saulo de Tarso. E o Senhor dá permissão a Saulo. Saulo, tem a minha permissão. Escolhe entre os 12 a Estevão. E pode levantar uma calúnia de Estevão. Porque eu tenho um projeto com ele para outra, ou melhor, com os meus discípulos para outras nações. Eles só vão sair depois que Estevão for testemunho. Aí Saulo levantou. E diz a história que Saulo vai no conselho de Jerusalém. Chega no conselho de Jerusalém e vai conversar com os vereadores, com os deputados da época. E diz, tem um rapaz aí, segundo ele é pregador, e de fato era. O Senhor o chamou para ser um pregador do seu evangelho. Mas porque o povo estava muito acomodado, o Senhor achou por bem de abrir mão dele. E disse Saulo, tem um rapaz aí por nome de Estevão, pregador do evangelho segundo ele, mas anda blasfemando da lei de Moisés. Imagine os senhores, blasfemam das leis de Deus. Acharam por bem de trazer Estevão ao conselho. E Saulo vai e prende Estevão. Leve ao conselho. Eu estou correndo para você entender, por causa do nosso horário. Chegou lá onde estava o conselho, todos os príncipes de Jerusalém. Colocaram Estevão e disseram, esse rapaz está blasfemando da lei de Moisés. Esse rapaz está murmurando das leis de Deus. E os homens começaram a dar a sentença. E começaram a julgar a Estevão. E segundo a Bíblia, Estevão olhou para o céu e disse, Deus, o Senhor sabe que é tudo conversa fiada. Eu oro ao Senhor, sou temente ao Senhor, sou pregador do teu evangelho e ganhador de almas. Isso é mentira. Diz a Bíblia que o Senhor disse, eu sei que é mentira. Resposta disso, manda o meu Espírito sobre você. E o Espírito de Deus veio. Quando alguém vai julgar Estevão, segundo a Bíblia, ele não consegue falar a não ser esta palavra. Percebo que esse homem é diferente, tem um semblante diferente. É o semblante dos deuses, da glória de Deus, da presença. É o Espírito Santo de Deus. E o que Estevão faz? Estevão toma posição. Segundo esta Bíblia, ele começou de Gênesis e veio trazendo todo o livro, o conhecimento que tinha. E alguém olhava para outro e dizia, não é ele que murmura? Se murmura porque conhece tanto da palavra. Não é ele que julga? Se julga porque tamanha graça sobre ele. Saulo, se vendo em dificuldade, pegou Estevão e jogou para fora. E alguém olhou e disse, o que é isso? Aí Saulo aproveita, está murmurando
das leis de Deus, e agora levantou-se a falar contra os príncipes de Jerusalém. Pegaram-lhe pedras e começaram a lançar, ao ponto de Estevão estar indo a óbito. Mas quando Estevão vai morrendo, segundo a Bíblia, ele vê essa atmosfera tomando um sentido diferente. O primeiro céu se abre, ele percebe que o segundo céu vai se abrindo, e ele percebe o terceiro céu se abrindo, e ele só olha para cima, e ele estende a mãozinha e diz: eu estou vendo, não é outra coisa senão a glória de Deus. Eu estou vendo a glória, eu estou vendo a glória. E segundo a palavra de Deus, o Senhor tomou para si. Mas vamos correr. Depois disso, dobraram a roupa de Estevão e deram na mão de Saulo. Saulo guardou na sua casa como troféu, dizendo: esse é o troféu que eu tenho, matei um pregador. E vai ao conselho e diz: e aí, como é que está o homem que morreu? O povo está contra nós? Saulo disse: não, o povo gostou, a cidade gostou, é bom que matamos ele. É verdade? Então pegue a carta, Saulo, eu lhe dou autoridade para entrar na casa dos crentes. Você pode dizer a eles que param com o evangelho. Se mostrar persistência, prenda, e se não quiser ser preso, pode matar. E quando deram isso a Saulo, correu um rapazinho pelas terras de Jerusalém, dizendo: tem aí, Saulo de Tarso, uma carta na sua mão, e esta carta lhe dá poder para prender os homens que não negarem o Senhor, e ainda mais, se mostrar resistência, morre. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que todos os discípulos do Senhor começaram a fugir, em exceção Pedro e a João. Os outros tudo fugiram de Jerusalém. Não, vou ficar aqui para morrer. E quando eles fugiam, o Senhor estava dizendo: vai, meu filho, que eu sou contigo. Vai mesmo, que eu sou com você. Pregue a minha palavra, anuncia. Pastor, eu não entendi a sua colocação. Eu vou ser mais claro. Talvez Deus está falando comigo, está falando com você aqui nessa noite, que tem um chamado na sua vida, tem um chamado na sua família, tem um chamado ministerial com você, mas você só está dizendo o seguinte: eu vou depois que eu estiver bem, eu vou depois que tudo estiver resolvido, depois eu vou. Deixa eu te falar uma coisa: vá logo, antes que Deus chegue na sua casa com uma enfermidade. Aí você vai dizer: meu Deus, agora eu vou, agora é tarde, filho. Vai assim mesmo, corra antes que você entre em falência, mas faça o trabalhar de Deus. Nós estamos em uma conscientização missionária. Vá, faça, execute. Aonde eu vou? Vai na tua vizinha. Aonde eu vou? No ônibus amanhã, dê um glória. Chega no trabalho, enquanto você está diante do armário tirando a roupa, vai cantando, vai procurando alguém para falar de Jesus. Está vindo para a igreja? Convida um irmão, um amigo, vem comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Os discípulos fugiram. Saulo fugiu. Estão indo embora. Pegou-lhe um grupo de soldados, montou em um cavalo, e diz a história que teve um encontro com quem? Com o Senhor. Saiu perseguindo um dos discípulos do Senhor e encontrou o Senhor. E diz a história: de boca no pó ele fica cego. E o que mais? Ele é conduzido à casa de Judas, segundo a Bíblia, rua chamada direita. E quando ele chegou na casa de Judas, ele entrou. E diz mais, ele era cego. Saulo entrou e ele disse: dá um quarto para descansar. Judas abriu a porta e disse: fique aqui nesse quarto. Saulo entrou e começou a orar. Diz a Bíblia, um dia todo: Senhor, por que o Senhor me encontrou no caminho? Por que o Senhor estava preocupado no caminho de Damasco? O que o Senhor queria falar? O que o Senhor tem para mim? Qual é o chamado? Quais são os seus planos? Aí Judas batia na porta do quarto. Saulo, meu filho, eu trouxe água. Quero não, estou em oração. De tarde: Saulo, vem jantar. Não me incomode, eu estou em oração. De noite: Saulo, cafezinho da madrugada, eu estou orando. Diz a Bíblia que na manhã seguinte: Saulo, eu trouxe um café. Não, eu estou orando. Na hora do almoço: Saulo, vem almoçar. Estou orando. Saulo, na hora da janta, vem jantar. Ele disse: eu estou orando. De madrugada de novo, de manhã de novo. 3 dias. Esse homem não comeu e não bebeu. Segundo a Bíblia, Saulo 3 dias dentro do quarto. Por que é que o Senhor me chamou? Eu não entendi, pastor, vou dizer de novo. Quantos anos faz que você está na casa de Deus?
E ainda você chega na igreja e diz: aonde é que Deus me quer? Qual é a minha função dentro da igreja? Não sei até agora. Você já parou, fez um propósito e disse: Deus, aonde é que o Senhor me quer? O Senhor me quer na portaria, o Senhor me quer na recepção aqui, o Senhor me quer no estacionamento, o Senhor me quer servindo água aos obreiros, o Senhor me quer atendendo o pastor, o Senhor me quer em cima do altar, aonde é? O Senhor me quer com as irmãs do círculo de oração. Tem pessoas que passam-se os anos e quando alguém prega ela acorda e diz: é verdade, eu não sei a minha função, se é para participar da banda, se é para estar cantando com um grupo de louvor. Irmãos, vamos nos despertar em Cristo e buscar no Senhor. Deus, fala comigo, me dê uma direção. Qual é o propósito? Qual é o propósito? O que Deus, 3 dias, Deus não aguenta. Tem um dos seus pequeninos andando nas terras de Damasco. Senhor, para. Ananias, sim, Senhor. Ananias, eu tive um encontro com Saulo. Foi assim, e contou toda a história. Eu quero que você vá lá e ore. Não, de jeito nenhum. Escolhe outro. Esse homem, se ele souber que eu estou lá perto dele, não pode ir. Sabe o que aconteceu com ele? Eu transformei ele. As nações estão esperando ele. Sabe o que mais, Ananias? É um vaso que eu separei e ele vai sofrer muito por amor a meu nome. Tanto é verdade, pastor Pedro. Olha o que Paulo disse uma certa feita nas suas falas. Esse homem é doido mesmo. Ele disse: eu quero sofrer as últimas aflições que Cristo não sofreu na terra. Já pensou um homem falar isso? Paulo disse isso. Aí ele diz: vai lá, porque esse homem é escolhido e vai sofrer muito por amor do meu nome. E diz a palavra que Ananias foi. Quando chegou, entrou no quarto, parece-me que vejo Paulo orando e já tendo visão. Pode entrar, Ananias, estou te esperando. Quando Ananias entrou e colocou a mão, as escamas dos olhos caíram, voltou a enxergar. E diz mais ainda: quando Ananias vai orar, o Senhor é tão bom e misericordioso, que aquele homem assassino, ruim, o Senhor encheu ele com os dons. Olha o plural, com os dons, irmã Gilda, encheu ele com os dons do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Agora esse homem tem desejo de falar da palavra. É bem verdade que aonde ele estava, ele não podia pregar, porque os jovens, os homens daquela região, quem anunciava o evangelho, começou a ficar com ciúme dele, porque ele falava com uma certa graça, com diferencial. Não entendeu? Quando alguém está cantando aqui em cima, quando sai o pastor é chamado de lado: pastor Aguinaldo, vem cá. Pastor Aguinaldo, não chama mais aquela fulana para cantar, não. Vamos observar, porque estou sabendo de alguma coisa. Não faz isso com a tua irmã, minha filha. Deixa ela cantar. E quando o irmão lê a palavra, as águas se movem dentro da igreja. Aí o ciumento já vai lá e diz: escute, pastor, não chama mais não, pastor, porque eu estou sabendo de um negócio. Vai orar por ele, filho. Vai ler igual ele, vai cantar igual ele. Faça a obra de Deus. Não, é melhor matar no ninho antes que ele decole. Pare com esse negócio. Na casa de Deus não tem concorrência. Na casa de Deus não tem grande nem pequeno, somos todos iguais. É só pagar o preço. As nações estão esperando. E diz a história que alguém diz: Paulo, agora não é mais conhecido como Saulo, Paulo, você deve fugir. Mas não vá pelo portão não, porque tem alguém lá fora no portão te esperando. Se tiver, eu vou te matar. Mas por quê? Porque a graça de Deus, a tua vida, rapaz, lhe coloca em risco de vida. É mesmo? Sim. A graça de Deus, a sua vida, lhe coloca em risco de vida. Vamos lá descer você pelos muros, colocar você num cesto e descer você, e você foge. E para onde eu vou? Vá para Jerusalém, homem. Chegou em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, encontrou Pedro e João. Pedro, senta aqui. Sou agora Paulo. Não sou mais assassino, né? Não sou homem mundano, sou homem crente. Quero falar da palavra. Aqui não. Espere um pouquinho, vamos lhe conhecer melhor. De novo. Tem uma hora que Paulo fica enfadado e diz: quer saber de uma coisa? João, fique aí com a sua igreja. E ele saiu. Aí o Senhor disse: vá, filho, vá. E ele vai para a região da Arábia. No caminho da Arábia, quem ele encontra? Diz a Escritura que ele encontra um homem paralítico, todo atrofiado na beira do caminho. Ele parou e disse: é isso aqui. Começou a pregar. O homem começou a chorar. E ele disse: você quer Jesus? Ele disse: quero. Aí ele orou. Jesus salvou. E diz a Bíblia, Jesus batizou com o Espírito Santo. Paulo ficou encantado. Aí Paulo foi mais ousado, chegou pertinho dele. É a Bíblia quem diz:
em nome de Jesus. Aleijado, afirma sobre os teus pés e anda. E diz que os ossos do homem que era atrofiado começaram a se esticar. Deixa para lá, deixa a viagem da Arábia para lá. Vamos voltar. Ele voltou depois de um tempo. Quando ele chegou em Jerusalém, ele senta João, senta Pedro. Eu quero dizer para vocês que eu saí para fazer obra missionária. Rapaz do céu, deixa eu te contar. Na saída encontrei um paralítico, orei, Jesus curou. Batizou com o Espírito Santo, ele foi salvo por Jesus. E tem mais ainda. E vai contando, Pedro e João só olhando. Eu quero testemunhar aí, Pedro. Calma, João. Vamos dar tempo a Paulo. Calma, Paulo. Passa um tempinho mais e ele disse: eu não vou ganhar oportunidade na igreja. Sabe aonde eu vou? Eu vou sair de novo. Aí ele chegou e Pedro e João, vocês me liberam para minha segunda viagem? Liberam, pode ir. Ele vai ir, aí então Pedro e João chamou a Silas e disse: Silas, pelo amor de Deus, não desgrude de Paulo. Aonde ele botar o pezinho, vá junto com ele. E aonde ele entrar, você entra. Aonde ele dormir, você dorme junto. Ele está dizendo que o Senhor está batizando quando ele prega, o Senhor está salvando, está curando, demônios está sendo expulso. Eu quero saber se é verdade. Para que isso, irmão? Para que essa curiosidade toda? Deixa o menino trabalhar, deixa o homem trabalhar na obra. Meu Deus do céu! Por quê? Silas se arrumou, de manhãzinha bem cedo, quem está na embarcação? Paulo, e quem vem junto? Silas. Aonde vai, Silas? Não te largo, Paulo. Aonde você for, vou junto. Mas ele não contou que foi Pedro e João que mandou. Entrou na embarcação e começaram a andar. De madrugada, tiveram um sonho. Ou melhor, teve um sonho. Paulo sonhou com um rapaz vestido com uma roupa da Europa. Quem sabe, de Madrid. Eu estive naquela região de Madrid. Eu estive na porta de Toledo. E ali eu estive na prisão onde Paulo foi preso. Eu até pensei: oh Deus, deixa eu pensar que foi aqui que Paulo ficou preso quando veio visto aquela visão das Macedônia. Da roupa da Macedônia. E então Paulo acordou e disse: Silas, tive um sonho. Vi um rapazinho com as vestes europeias. E ele me chamava. Eu preciso ir lá. Então vá. Chegou lá. Poucas pessoas deram crédito à pregação de Paulo. Quase ninguém. Aí Silas só observando. Mas de repente, Deus começou a trabalhar. Uma mulher possessa fala, brada o nome de Paulo e Silas. Ou seja, naquela hora há um grande mover do Espírito. A mulher é liberta do espírito imundo. Paulo e Silas é preso, é colocado numa prisão. Quando é jogado na prisão, diz a Bíblia que de madrugada os dois começaram a cantar. A prisão se abriu, se quebrou, ou seja, a libertação. Paulo e Silas, depois de apanhar muito, são soltos. Segundo a história, agora Paulo diz: vamos dar continuidade na viagem? Aí Silas olha para suas costas, olha para si e diz: não, Paulo, desculpa, você é doido. Você prega de Jesus a qualquer um, rapaz. Olha o resultado aqui. Mas Deus me chamou para pregar. Mas olha as suas costas, olha a minha. Eu não vou não. Silas voltou e vai conversar com Pedro e João. Olha, aquele homem é louco. Aonde ele passa anunciando o Evangelho. Como disse a leitura inicial, a palavra do Evangelho é loucura para quem não conhece. Mas para nós não é outra coisa senão o próprio poder de Deus. E diz mais a Bíblia. Paulo vai pregando, vai anunciando. E Paulo chega a uma cidade. Depois de muito caminhar, Paulo chegou na cidade de Tessalônica. Olha lá, eu só tenho 5 minutos para terminar. E agora que eu cheguei na minha mensagem. Paulo chegou em Tessalônica. Quando Paulo chegou em Tessalônica, quem ele encontrou? Mentira. Vai ler a Bíblia. Ele encontrou uma igreja medrosa, me permita a palavra, acovardada, que vivia escondida. Só se reunia dentro de casa e falava às escondidas. Ninguém sabia quem era crente da cidade, porque era proibido naquela cidade pregar o Evangelho. Aí Paulo disse: eu quero saber se alguém vem comigo. Ninguém se prontificou. Diz a história bíblica que Paulo começou a pregar a palavra do Senhor com graça e com muita ousadia. Os irmãos chegavam até ele e diziam: quem é você, rapaz? Ele disse: sou Paulo, pregador, missionário do Evangelho. Não pregue aqui, porque o governador aqui, ele não permite a pregação. Ele diz: o Senhor me chamou para anunciar as boas novas. Não, vamos lá em casa. Ele disse: não posso. Se vocês querem vir cultuar, vem comigo. Não demorou muito tempo. Jesus salvou, curou. Jesus batizou com o Espírito Santo. Não demorou muito. Paulo agora está preocupado aonde que vai deixar esse povo congregando.
Paulo então faz um apelo, fizeram uma igreja, agora que a igreja está pronta a inaugurar, Paulo diz a Bíblia que vai inaugurar a igreja, mas quando ele vai inaugurar, percebe-se que chega na porta 2 cidadãos, 2 guardas do governador, e tem na mão um papel, e Paulo então para a inauguração, recebe os 2 homens no altar, e qual era a conversa? Eu tenho uma carta do governador, ele está ali aguardando agora, lá na casa dele, agora, e o senhor precisa ir. Paulo disse, mas eu estou numa inauguração, é agora, o senhor entende de lei? Esta carta é uma ordem de prisão, o senhor tem que vir comigo. Paulo nomeou um obreiro, a Bíblia diz que Paulo nomeou um obreiro, diz, você é pastor da igreja, dê a abertura da festividade, dê a inauguração da igreja, eu vou. Segundo a Bíblia, quando Paulo saiu pelo corredor, houve pensamentos no corredor da igreja, coitado desse homem, não sabe o preço que vai pagar. Vai morrer por causa do evangelho, porque não é permitido o evangelho aqui, coitado dele, não veremos mais ele. Enquanto ele está indo embora, alguém está pensando, quando chega na casa do governador, quem ele vê? O governador. Aí o governador olha para ele, vai dar um monte de nomes para Paulo, mas você é isso, mas você é aquilo, mas rapaz, você não tem isso, você não... Acabou com a moral de Paulo. Aí Paulo olhou e disse, o senhor me chamou aqui para quê? Ele disse, eu lhe chamei para fazer um acordo. Sim, leia a palavra que você entende. Abriu a maleta e disse, está aqui, uma oferta, dinheiro. Você não quer pegar esse dinheiro e sumir daqui? Mas antes passa na igreja. Aí Paulo disse, o que eu falo na igreja? Diz que você é um enganador, rapaz, um ilusionista, e que você até hoje só fez ilusão aqui, nada do que você pregou é verdade. Aí Paulo disse, não dá não. Ele disse, como é que não dá? Como é que eu vou dizer para um crente que fala língua estranha, para de falar? Não tem jeito. Aí Paulo perguntou para o governador, como é que eu vou dizer para o paralítico? Volta a ficar paralítico, não tem jeito. Depois que o Senhor deu a palavra, está dita. Aí Paulo pergunta, como é que eu vou dizer para aquele alcoólatra que foi abandonado pela família e hoje foi acolhido pela família de novo? Volta a viver na cachaça, no vício. Não dá, o Senhor já o libertou. A briga de Paulo é grande, mas diz a Bíblia que o governador ficou irado. Escolheu 2 homens, surraram Paulo. Depois que Paulo está desmaiado no chão, quase morto, enrolaram Paulo num lençol, jogaram fora da cidade igual lixo, e disseram, esse homem se vendeu. Vai os soldados na igreja e diz, aquele pastor que estava aqui, só pregou mentira, engano, se vendeu e foi embora. Mas sabe quando ele é jogado fora, o que acontece? O próprio Senhor aparece em cena. Não entendi. Não pense que você está sendo ridicularizado por aí e vai ficar por isso mesmo. Não pense que alguém está lhe jogando fora como lixo e vai ficar por isso mesmo. Se Deus lhe escolheu, Ele está cuidando e zelando de você e da sua casa, do seu ministério. Paulo, enrolado no lençol, o Senhor apareceu em Atenas e falou, Timóteo, pegue um cooperador, corre na divisa de Tessalônica. Paulo está enrolado no lençol, enrolaram ele para morrer e deixaram lá. Vai lá e cuida, traz para casa. Timóteo pegou-lhe um cooperador, diz a Bíblia, enrolado no lençol estava Paulo, levou para sua casa e cuidou dele, as feridas, sarou as feridas de Paulo. Depois de alguns dias Paulo acordou, e quando Paulo acorda, ele olha para cima, quem ele vê? Um rapazinho que ele tinha ganhado para Cristo na sua caminhada missionária, Timóteo. Ele diz, Timóteo, como é que eu estou aqui em Atenas na igreja? Aí Timóteo vai dizer, pastor Paulo, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor apareceu a mim, e diz que o Senhor estava em dificuldade, lá na divisa de Tessalônica, e o Senhor mandou me pegar um cooperador e buscar o Senhor, e eu estou cuidando do Senhor até hoje. Faz dia que o Senhor está desacordado, pastor Paulo. Sim, mas eu posso andar. Levantou, com dificuldade. Aí Paulo começou a andar devagar, com cuidado. Ele disse, eu estou podendo andar. Dá uma caneta. Deram uma caneta a Paulo. Ele pegou-lhe um papel e começou a escrever. Aí ele chamou Timóteo e disse, Timóteo, vem cá. Pegou-lhe o paletó de Timóteo, colocou um papel e disse, entra na cidade de Tessalônica. Chega ali, procura a igreja. Se tiver aberta, entrega esta carta e manda ler no altar. Timóteo foi. Quando Timóteo chegou, achou a igreja em Tessalônica. Timóteo abriu a carta e deu para o pastor. O pastor começou a ler. E o que era esta carta? Esta carta é o livro de 1º e 2º Tessalonicense.
Paulo escreveu em Atenas, colocou no bolso de Timóteo e diz: leva na igreja. Chega em casa hoje, não dorme sem ler ela. Você vai ver que coisa linda. Aí Paulo começou a escrever aos irmãos de 1 Tessalonicenses, depois escreve o 2 Tessalonicenses, e Paulo vai dizendo aos irmãos: eu sabia que eu ia ser impedido de voltar aí, e por isso eu mandei Timóteo: não desfaleça a vossa fé, permaneça na presença, continue na presença, porque daqui a pouco nós vamos nos encontrar nos ares. Irmão que está aqui nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vim dizer para você que ainda que pegaram alguém da sua família, enrolaram no lençol, jogaram fora como lixo, e hoje você olha do lado, você sente falta do ente querido, do marido, da esposa, dos filhos, e diz: não estão aqui. Alguém enrolou no lençol e achou por bem de jogar fora. O Espírito Santo nesta noite está incumbido de tirar esse lençol da sepultura e dar vida novamente. Deus tem promessa nesta igreja. Se coloque de pé comigo. Daí ando remando compando e anarava suribono gosuramandarai. Oh, glória ao Senhor. Eu vim dizer aqui nesta noite: esta igreja tem promessa, pastor. Esta casa tem promessa e não é de hoje. E as promessas de Deus ainda estão de pé. Pessoas que foram desenroladas, vocês vão começar a perceber que elas vão começar a entrar nesta casa, e você vai dizer: está voltando. Bendito seja a promessa. Só outra coisa. Quando Timóteo voltou, para me terminar, quando Timóteo voltou, Paulo estava bem assim no caminho. Será que Timóteo demora? Será que já está vindo? Quando de repente Timóteo vem, Paulo vai correndo, pega uma cadeira, coloca aqui e diz: Timóteo, senta, meu filho, descansa. Achou a igreja de Tessalônica, pastor Paulo? Pensa numa igreja linda, e pensa num povo que gosta do Senhor, mas que saudade que eles têm do Senhor, pastor Paulo. Paulo diz: espere só um pouquinho. Paulo vai lá dentro do quarto, pega o espelho, coloca ali diante de Timóteo e diz: começa a falar. Aí eles começam a dizer: pastor Paulo, a igreja lá é fervorosa, os irmãos falam língua, os irmãos são curados. Aí Paulo começa a olhar na frente do espelho, Paulo começa a puxar, Paulo começa a olhar. Aí Timóteo, sentadinho, não entende nada, olha para Paulo e diz: o que é que o senhor está fazendo na frente do espelho? Ele diz: Timóteo, enquanto você está falando do crescimento da igreja, eu estou aqui só observando as marcas do evangelho que eu carrego comigo. Tudo isso aqui, olha a cicatriz aqui, ó. Essa cicatriz aqui eu ganhei com um soco. E aqui, Timóteo, olha aqui a marca das correntes. Eu fiquei acorrentado igual um cão sarnento na rua. Mas eu não neguei, Timóteo. A Timóteo, dá uma olhada nas minhas costas, essas marcas. Dirigente do círculo de oração, serva do Deus vivo, não sei qual das irmãs que é, mas quantas marcas não tem o teu coração? Você está dirigindo o culto, dirigindo o teu departamento, e vem pedrada uma atrás da outra. Não desfaleça a sua fé. Pastor desta casa de oração, meu querido, quantas marcas tem o teu coração? Pastor Pedro, que está diante desse trabalho de missões, Gilda, quantas marcas não tem o coração de vocês? Cada convidado é uma pedrada, cada evento é uma pedrada, mas tenha foco, o meu negócio é Cristo. Deixa as marcas virem. Eu quero saber do meu trabalho sendo bem feito ao Senhor. Senhores músicos que tocam e cantam aqui, senhores maestros que estão regendo esta banda, quantas pedradas, quantas marcas. Dirigente da juventude, quantas marcas, oh meu Deus. Ei, tesoureiro, quantas, meu Senhor, se formos selecionar aqui quantas marcas, mas seja um pregador do evangelho, seja um Paulo, e diz: não importa com as marcas, eu quero saber das almas, eu quero saber do trabalho bem feito para o reino. Termino aqui minha palavra. Me perdoe, pastor, passei demais do meu horário, mas deixa-me falar uma coisa para você, só para você entender. Depois de tudo isso, Paulo olhou para Timóteo e disse: Timóteo, você me contou que a igreja está de pé, que o departamento está bem, e isso me alegra. Me ajude, meu filho, eu quero fazer um culto. Aí Timóteo perguntou: mas o que? Culto de quê? Ele disse: eu quero ser grato a Deus. Aí Timóteo disse: vamos fazer um culto então. O senhor quer ser grato sobre o que mesmo? Sobre a igreja de Tessalônica. Aí Timóteo levantou
Ele disse: espere aí, aquele povo lhe surrou, lhe bateram, lhe mataram praticamente, enrolaram no lençol, jogou fora. E o senhor quer fazer um culto por aquele povo? Ele disse: sim. Ainda que fizeram tudo isso, Deus mandou você para me socorrer. Deus está cuidando de mim. Então eu quero fazer um culto e ação de graça pela igreja de Tessalônica. Paulo não tinha motivo, mas falou: vou fazer. Eu lanço o meu convite aqui diferente. Você está aqui nesta noite respirando o ar que o Senhor lhe deu. Você tem um chamado, você tem um trabalho, você tem uma renda, você tem uma família. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem motivo de agradecer a Deus nesse culto missionário? Você quer dar um passo diante do Senhor, vir até aqui, dizendo: Senhor, eu vou diante do teu altar hoje como sinal de gratidão ao Senhor. Vem até aqui, deixa eu orar por você. Vem até aqui, deixa eu orar por sua família. Você que quer vir, venha em nome de Jesus, o meu tempo acabou. Eu quero orar por sua família. Você que diz: hoje eu tenho um motivo para agradecer. Mas irmão Teodoro, eu estou doente. Vem agradecer que Deus vai antecipar a tua cura. Mas irmão Teodoro, eu estou desempregado. Faça a Deus o meu culto de gratidão, é porque as portas vão se abrir. Deus, eu quero pregar a tua palavra, então vem. Deus, eu quero cantar hinos ao Senhor, então vem. Eu não sei qual é a função que você está buscando na casa de Deus, mas venha oferecer o teu culto de gratidão. Agradeça ao Senhor. Deixa eu orar por sua vida. Deixa eu orar. Oh glória, eu estou sentindo um peso, uma responsabilidade nesta palavra. Eu estou sentindo a responsabilidade de Deus aqui. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor nos trouxe esta noite para este trabalho missionário. Deus, os obreiros em cima do altar, cada um tem a sua chamada, o seu ministério. Se eu perguntasse a cada um deles, estão com as marcas, mas não cessam de pregar a tua palavra, ainda que doendo, Senhor, estou anunciando. Deus, aqui a nave da igreja, diante do teu altar, esses homens e mulheres que aqui estão, alguns estão chorando, mas estão dizendo que são gratos ao Senhor. Este culto não é outro senão gratidão. Deus, a tua filha se derrama diante do teu altar. Só o Senhor conhece, sabe a intenção do seu coração. Visita agora, restaura agora, surpreenda agora, e que todo o mal seja repreendido. Zele deste grupo de louvor, Senhor. Zele desta banda, meu Deus, desse departamento de missões. Zele desta casa, meu Senhor. Deus, e toda ferramenta preparada contra este ministério, que caia por terra em nome de Jesus. Deus, a irmã Gilda, visita a tua filha, Senhor. O Senhor conhece o que ela precisa, o Senhor sabe o que ela está buscando hoje em oração. Então, em nome de Jesus, alcança ela agora. Torimaia Nagasurava Uramacachoramaнаrai. Seja renovado agora, seja tocado agora. Pode adorar, o grupo de louvor pode adorar. Oh glória ao Senhor, oh glória. Uramagasuramaнаgai. Glória a Deus. Os irmãos podem botar os seus lugares, meus irmãos. Só quero falar o seu nome. Louvado seja Deus. Adora o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui. Cada mente coração. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sei que a paz em tua presença. Aleluia, louvado seja Deus. Fala o seu nome, glória a Deus. até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero
quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela